Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana e nós estamos aqui em mais uma das nossas aulas do curso de alfabetização. Como vocês sabem, a gente está estudando o conteúdo de classes de palavras, né? São 10 classes de palavras. A gente tem as aulas disponíveis aqui no nosso canal de todas essas classes de palavras e vocês podem olhar à vontade, né? Olhem 2 vezes, olhem quantas vezes vocês acharem necessário para aprender esse conteúdo. Também lembrem-se que tem o material aí disponível para vocês, certo? E hoje a gente vai falar de pronomes, tá bem? Então, ó, como vocês podem ver, os pronomes, eu vou dividir, né, em 6 partes para explicar para vocês. São algumas classificações. Nessa aula aqui desse vídeo, a gente vai ver os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Se quiserem relembrar algum conteúdo, né, se quiserem relembrar para aprender pronomes, enfim, podem olhar os vídeos novamente, né? Lembrem-se disso. Estão aí disponíveis para vocês estudarem. Então, vamos começar pelos pronomes pessoais. Então, como o nome já diz, né? Pronomes pessoais são para pessoas. Então, eles substituem substantivos, podendo variar em gênero, certo? Então, apenas na terceira pessoa. E número. O que é o gênero mesmo? Masculino e feminino. Então, eles variam em gênero na terceira pessoa, né? E número, o que era mesmo? Plural e singular, certo? Então, quem fala ou quem escreve assume pronomes. Lembram? Não sei, né, se vocês já viram as aulas de verbo. Se não viram aí, fica a dica para olharem as aulas de verbo. Lá, quando a gente conjuga verbo, a gente conjuga na primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Essas pessoas são os pronomes, tá bem? Então, pronomes pessoais, eles se subdividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, começando pelo caso reto, que é mais fácil. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente viu lá no conteúdo de verbos. Então, eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. E aí, o que eu falei para vocês? Que eles variam em gênero, né? Na terceira pessoa, vejam, ele, ela, variou o gênero, né? Eles, elas, variou o gênero também. E plural, singular, certo? Então, se vocês já viram, né? Só esse aqui é mais tranquilo. Então, lembrando aqui, por exemplo, quando chegamos, ela já havia saído. Qual que é o pronome aqui? Pronome ela. E esse ela tem uma função de substantivo, certo? Outro pronome aqui, pronome nós, também com função de substantivo. Nós todos concordamos que a prova seja realizada na próxima semana. Tá bem? Então, agora a gente vai ver os pronomes oblíquos, tá? Os pronomes oblíquos substituem substantivos, né? Principalmente nas funções sintáticas de objeto direto e objeto indireto. Eles podem ser átonos ou tônicos e variam em número. Gente, essa questão de objeto direto, objeto indireto, eu vou pedir um pouco de licença para vocês para explicar. Para isso, eu vou usar o quadro, tá? Então, só para contextualizar isso de objeto direto e objeto indireto, que em classes de palavras, que é o conteúdo que a gente está vendo, não entra esse conteúdo, porque esse conteúdo é análise sintática, mas eu gostaria de explicar para vocês bem brevemente, tá, gente? Rapidamente mesmo, só para contextualizar, para não ficar perdido. Então, o que é objeto direto, certo? Objeto direto é aquele que não tem preposição, tá? Então, eu tenho aqui, né? Segundo as classes de palavras, então eu tenho pronome, né? E eu tenho verbo e eu tenho um substantivo, tá bem? Mas na análise sintática, então, eles recebem outra função. Quando a gente fala de função, é função sintática. Qual que é a função sintática? Esse aqui é o sujeito, esse aqui é o verbo e esse aqui é um complemento. O que é esse complemento? Objeto direto, tá? Por que ele é um objeto direto? Porque ele não tem uma preposição, ele vai direto.
Como que eu vou saber quando tem que ter preposição? Ora, eu vou ver a preposição ou segundo a regência do verbo mesmo, né? Quem come, come algo, come alguma coisa. Então, ela come chocolate. Então, sujeito, verbo, objeto direto. Já esse aqui, eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, eu, sujeito, verbo e o objeto. Aqui tem preposição, né? Então, preposição, objeto indireto. Então, isso é um objeto direto e isso é um objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos, eles assumem a função de objeto direto e objeto indireto. Depende, né, da sua colocação. Então, vamos começar pelos pronomes oblíquos átonos, né? A gente tem uma comparação aqui, pronome reto, aqueles que foram os primeiros que a gente viu. Aqui os pronomes oblíquos átonos, então de eu vai para me, te, na terceira pessoa ele pode ser se, o, a, lhe, nos, percebam que não é nós, é nos, vos também, e na terceira do plural, se, os, as, lhes. O se fica igual mesmo, tá? Isso é muito importante. Pronomes oblíquos tônicos, então, são esses dois aqui dessa coluna, são dois mesmo. Então, é mim ou comigo, tá? Ti, contigo. Se, não é se, é se, consigo. Nós, conosco. Vós, convosco. Se, consigo. Percebam que tá igual e é assim mesmo. Então, começando ali pelos pronomes oblíquos átonos, tá? Olhem, o lhe a gente já viu todos eles, né? O lhe é o único que já apresenta na forma contraída entre o pronome o, né, ou a, e a preposição para ou a. Ah, mas professora, eu já vi as pessoas dizerem assim, eu lhe amo. Tem algumas regiões do Brasil que falam assim, né? Eu lhe amo. Quando você diz eu lhe amo, na verdade você está dizendo que ama outra pessoa, certo? Não está dizendo que ama aquela pessoa com quem você está falando, tá? Então, o certo é eu te amo, né? A pessoa, aquela que você está falando. Senão, se você disser eu lhe amo, você está dizendo que ama ele, que ama outra pessoa. Não está dizendo que ama diretamente aquela pessoa com quem, né, o seu interlocutor, que é a pessoa a quem você se refere. Mas a gente está falando, né, gente, da linguagem escrita, certo? Da norma culta. Claro que na língua oral a gente pode falar de diversas formas, desde que o nosso interlocutor nos compreenda, certo? A gente está falando aqui da norma culta, norma padrão, tá? Então, eles podem ser reflexivos, tá? O se pode ser reflexivo, então ele pode indicar uma ação praticada pela própria pessoa que está do discurso, a própria pessoa que se está falando. Por exemplo, aqui tem o pronome ela, né? A terceira pessoa. Então, se eu digo ela se perfumou, estou usando esse pronome aqui, ela fez algo para ela mesma, uma ação que foi nela mesma, né? Ela se perfumou, tá? Então ele é reflexivo. Eu me, aqui estou usando, né, da primeira pessoa, eu me senti bem, eu mesma, né? Eu comigo, certo? Então ele é reflexivo. Mas eles podem ter valor também de reciprocidade, que é quando o pronome representa uma ação que foi feita com duas ou mais pessoas. Por exemplo, eles se beijaram. Então, reciprocidade, os dois se beijaram, não só uma pessoa beijou, né? Eles se beijaram. Aí depois, aqui esse outro exemplo. Nos abraçamos e depois partimos, tá? Também reciprocidade. E olhem como é nos, né? Eu poderia usar o nós aqui, porque é a pessoa do discurso, né? Então, nós nos abraçamos e depois partimos. Tá correto? Alguns outros exemplos, então, né? Eu me sinto melhor. Exemplo com T. Estavas jogando mal, por isso te tiraram do jogo. Beijou-lhe como se soubesse que seria a última vez. Nos encontraremos e nos abraçaremos novamente. Sabemos onde estavam os meninos na hora da aula. Os encontramos no bar.
Então, algumas formas especiais do pronome oblíquo, tá? O pronome oblíquo, quando ele exerce a função de objeto direto, que é aquele sem preposição que eu expliquei para vocês, ele adquire formas especiais conforme a posição que ele ocupa, tá? Isso só é válido para os pronomes na terceira pessoa do singular e do plural, que são o se, o, a, lhe, ou se, os, as, lhes. Por exemplo, então, quando o pronome oblíquo estiver antes do verbo, que é a próclise, antes, tá? Eles ficam assim mesmo, o, a, os, as. Então, ainda a amo. Eu o esperei durante anos. De quem eu tô falando? Ainda amo ela, né? Eu esperei ele durante anos. Quando ele vem depois do verbo, ele vai assumir outras formas. Quando eu digo formas, é a escrita mesmo, tá? Isso é por questões de fonética, de sons, certo? Porque alguém, durante o processo de fala da língua portuguesa, percebeu que não ficava muito bom algum determinado som e resolveu mudar, tá? Então, se tornou assim na nossa língua. Então, os verbos terminados em R, S ou Z se acrescenta um L antes da forma do pronome, tá? Então, se eu digo assim, por exemplo, todos podiam fazer o exercício em casa, e aí eu quero retomar. Se eu já falei exercício, né, e eu quero retomar, todos podiam fazer, seria fazer-o em casa. Mas fica estranho falar fazer-o, né? Parece que está conjugando o verbo errado. Então, por isso a gente usa, né, essa forma contraída do lo, que é a ênclise, né? Então, todos podiam fazê-lo em casa. Fazer o exercício, fazer ele, certo? Continua sendo isso. Já os verbos terminados em ditongo nasal, e o que é um ditongo nasal? Então, para vocês saberem que é nasal, vocês podem saber decorar, que é em, ou oin, ou ons, ou ãos, né? Mas uma dica é colocar o dedo no nariz e ver se vibra. Então, se eu digo eu sinto vibrar um pouco o meu nariz. Se eu digo também sinto, certo? Ãos. Continuo sentindo vibrar meu nariz. Então, se há um ditongo nasal, por já estar com esse som, fica mais fácil acrescentar então o N. Então, essa forma fica no, na, nos e nas. Então, eles tinham aquela criança como filha rebelde. Eles tinham na como filha rebelde. Então, gente, vocês percebem aqui que o uso do pronome é justamente para não repetir a palavra, porque na língua escrita, né, na linguagem escrita, é estranho a gente ficar repetindo a palavra o tempo todo. Para isso a gente usa os pronomes, que é para não ficar repetindo, né? Por exemplo, eles tinham aquela criança como filha rebelde. Aquela filha era muito brincalhona, mas também era rebelde. Então a filha, fica estranho ficar repetindo filha, filha, filha. Então, para isso se usa pronomes, que são formas de substituir os substantivos. Então, continuando ali, pronomes oblíquos, tá? Como falei para vocês, vamos começar por essa parte aqui. Então, mim, ti, si, nós, vós, si, tá? Então, são precedidos de preposições. Comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e consigo. Percebam que eles já têm as preposições ali junto com eles, porque isso aqui é com, né? Que é uma preposição. Para quem não lembra, tem a nossa aula lá de preposições. Então, todos esses aqui já tem uma preposição com eles, certo? Uma preposição mais um pronome. E aí vamos para os nossos exemplos aqui. Entre mim e ti já não existe mais nada. A nossa professora, entre mim e ti, tá certo? Sim, na norma culta é só assim que tá certo, porque a preposição entre só admite vir depois dela pronomes, do caso oblíquo, tá? Então, eu não posso dizer entre eu e você, tá errado, porque eu não é pronome oblíquo. Então, né? Então,
só admite pronomes oblíquos. Então, entre mim e ti já não existe mais nada. Aí, continuando. Quero ir contigo na próxima festa. Ela é assim, dona de si. Dona de si, ela é dona de quem? Dela mesma, né? Você quer sair conosco? Ó, outra coisa, tá? Eu sei que na língua oral a gente costuma dizer com nós, certo? E a gente entende quando as pessoas falam com nós. Porém, na norma culta, o com nós não é aceito. O correto é dizer conosco, tá? Este é o pronome oblíquo, certo? Da primeira pessoa do plural. Aí, uma parte daquela oração, né? O Senhor é convosco, seria com vós, né? Então, convosco. E sairemos consigo no final de semana. Eu sei que é estranho, né? Mas é assim que se diz também. Agora, vamos falar dos pronomes possessivos. Como o próprio nome diz, os pronomes possessivos dão uma ideia de posse. Principalmente, eles dão essa ideia de posse. Mas eles também dão uma ideia de outra coisa. Como, por exemplo, uma proximidade com o interlocutor, com aquela pessoa que a gente fala, ou uma quantidade aproximada. Vou explicar com alguns exemplos para vocês. Mas a ideia de posse é aquilo que é meu, né? Ou aquilo que é de outro, e aí eu vou me referir a isso usando pronomes possessivos. Já a ideia de proximidade com o interlocutor, né? É justamente, por exemplo, assim, na língua, em alguns lugares, muitos lugares, a gente vai se referir a um amigo e a gente diz, ô meu, né? Quem nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu, né? Ô meu chapa, ô meu amigo, né? O cara não é teu, mas tu tem aquela intimidade, talvez, com aquela pessoa, então tu usa esse pronome possessivo para tratar com aquele teu interlocutor, tá? E é tão usado que virou gíria, né? O meu é uma gíria. Então, vamos lá. Tem os pronomes oblíquos, então, masculinos e os femininos. Os masculinos, meu ou meus. Percebam que ele varia em número também, em todas as pessoas, né? Porque eu posso ter uma coisa, eu posso ter várias coisas, enfim. Teu, aqui tá errado, teus, seu, seus, nosso, nosso, vosso, vossa, vossos ou vossas, né? Seu, seus. Minha, minhas, tua, tuas, suas, suas, nossas, nossas, vossas, vossas, suas, suas. Tá? Então, indicando posse mesmo, né? Quando a coisa ou a pessoa, enfim, é de alguém, certo? Então, seu vestido é lindo. É o vestido de outra pessoa, o vestido é dela, eu tô elogiando o vestido. Seu vestido é lindo. Nossos pais estão preocupados. Tá, tem um vestido, o vestido é meu. Essa questão aqui do nossos, né? Percebam como a posse é discutível, porque justamente nossos pais, bom, são meus pais? São meus pais, né? Pai e mãe, que são meus, eu posso usar esse pronome nossos com eles. Existem pais e mães de muitas pessoas no mundo e eu tenho os meus. Então, um exemplo aqui, uma música, que é um poema também do Vinícius de Moraes. Se você quiser ser minha namorada, ai que linda namorada você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente esta coisinha, essa coisa toda minha que ninguém mais pode ser. Qual que é o pronome possessivo aqui? O que vocês veem? Minha, né? Certo, minha. Percebam, esse poema, na verdade, essa música é muito possessiva, né? Não só o uso de pronomes possessivos, mas ela é toda minha namorada, coisa minha, somente minha, né? Então, um bom exemplo aqui de um uso do pronome possessivo. Agora, valor de intimidade e de amizade. Pegando um exemplo aqui de uma música do Chico Buarque. Então, meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Tá. Meu caro amigo, né? Isso também dá um valor de intimidade, né? Tipo assim, a gente poderia dizer só caro amigo ou amigo, mas ele está dizendo meu caro amigo, ele é muito íntimo da pessoa com quem ele está falando. A Marieta manda um beijo para os seus. Quem são os seus? Provavelmente
seus parentes, seus filhos, seus amigos, os seus, as suas pessoas, as pessoas com quem você se relaciona, certo? Também é um uso de valor de intimidade, esse pronome aqui. Quantidade aproximada. Quando a gente diz, por exemplo, ela deve ter lá seus 40 anos, tá? Seus 40 anos é um valor de quantidade aproximada. Eu não sei se ela tem 40 anos. 40 e poucos, né? Então posso usar esse pronome para dizer seus 40 anos. Ela tem lá seus 40 anos. Tá? Isso é muito importante, né? A ambiguidade com pronomes possessivos. Principalmente, né, com pronome possessivo seu ou sua, certo? Para evitar esse tipo de ambiguidade, a gente pode usar os pronomes dele ou dela juntos, né? Ou especificar com algum substantivo, enfim, com algum outro termo. Por exemplo, Mariana pediu a Guilherme que fechasse sua janela antes da chuva. A janela de quem? A janela da Mariana ou do Guilherme? Né? Fica estranho, fica ambíguo, quando pode ter duas interpretações, isso é ambíguo. Agora, se eu digo, Mariana pediu a Guilherme que fechasse a janela dela, aí tá explicado, né, que eu gostaria que fechasse a minha janela. Bom, pronomes demonstrativos, certo? Situam a pessoa ou a coisa de quem se fala em relação ao tempo e espaço no discurso, certo? Então, é basicamente para indicar coisas, pessoas de quem eu estou falando. Então, tem este, esse, aquele, ou aqueles, os outros, os mesmos, os tais, tá? Varia também de masculino para feminino e existe alguns que são invariáveis, eles não variam nem em gênero nem em número, que é o isto, isso, aquilo, tal. E o que a gente vai ver agora é quando usar isto, isso, aquilo, assim como este, essa, aquele, que é o mais importante, assim, né? Tudo é importante, mas isso é algo que realmente a gente tem muitas dúvidas, porque a gente acaba usando muito mais esse pronome aqui, o esse. Justamente porque esse e este são muito parecidos os sons, vocês não acham? Quando eu digo este, esse, é parecido, né? Então, a gente vai usar o este quando é mais próximo de quem enuncia, de quem tá falando. Então, esta camisa é verde, certo? Esta camisa é verde, ela está no meu corpo, ela está em mim, certo? Se eu estivesse falando com alguém aqui na minha frente, né, eu poderia dizer essa sua camisa é bonita, se alguém estivesse aqui na minha frente, né? Então, esta é a minha, essa sua camisa é bonita. E aquele, então, a gente usa quando não está próximo de nenhuma das duas pessoas com quem a gente está falando, né? Ou de mim ou do meu interlocutor. Então, aquele está longe de nós dois. Olha, um outro exemplo. Esta flor é para você. Aí, a pessoa que recebe, essa flor é para mim? Então, ele está tocando na flor, falando da flor. Esta flor é para você. E ela está olhando a flor do outro lado, dizendo, essa flor é para mim? Muito bem. Além de espaço geográfico, tem também a questão do tempo. Então, quando é no presente da situação que eu estou falando, né, eu uso o este, tá? O esse designa, então, um passado em relação à pessoa que se fala, certo? Então, se eu uso esse, é no passado. E naquele designa um passado remoto, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu digo, este dia está sendo difícil, é o dia de hoje. Se eu digo, essa semana passou tão rápido, não é a semana que eu estou vivendo, é a semana passada. Se eu digo, então, naquele momento fiquei tão nervosa que esqueci o que eu deveria dizer. É um momento, né? É um tempo muito passado, não é tão recente, certo? Então, naquele tempo, naquele momento, naquela época, a gente escuta bastante isso. Tá? Outro exemplo também é em relação a texto, tá? Porque muitas vezes no texto a gente precisa escrever várias coisas e aí depois a gente vai retomar usando os pronomes demonstrativos e como que a gente vai fazer? Aí tem uma explicação aqui. Então, por exemplo, esse é meu exemplo, tenho duas filhas, Júlia e Joana. Esta é jornalista, aquela é professora.
Como é que eu faço? Quem que é jornalista, quem que é professor? Lembrando, né, das coisas que eu falei com vocês, juntando tempo e espaço, então esta é a mais próxima da retomada, mais próxima do pronome. Então quem é a jornalista é a Joana e aquela é a Júlia, a que está mais longe do meu pronome. Agora vamos ler um poema do Oswald de Andrade, o nome é Pronominais, para retomar assim, e finalizar o nosso conteúdo de hoje. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então o que esse poema nos mostra, né? Esse poema nos mostra aqui, fazendo justamente a colocação correta pronominal, que é o que a gramática pede, né? E aqui ele explica já no final que, na verdade, as pessoas não falam como a gramática requer, né? Elas falam como elas querem e tá tudo certo, né? Na língua oral tá tudo certo, mas já na norma culta, que eu tô explicando para vocês, é assim como eu expliquei. Tá? Aqui um outro exemplo também. Que estrela é aquela, Muqueta? Então, aquela ele tá apontando longe, né? A gente tá sempre longe das estrelas. Tá? É o crocodilo gigante que protege a colheita. E aquela é onde mora o Deus dos rios. Tudo crendice. Que verruga é essa? Outra crendice. Tem aquela, né, crendice de que se a gente aponta para as estrelas, a gente cria verruga. Mas aqui esse pronome, ele tá certo? Vocês acham que esse pronome tá certo? Se o cara tá com uma verruga no dedo, no próprio dedo, não deveria ser que verruga é esta? Acho que sim, né? O que vocês acham? Bom, então essa foi a aula de hoje, primeira parte sobre pronomes. Tem também a segunda parte sobre pronomes, não deixem de assistir para ter esse conteúdo completo. Assistam todas as nossas aulas sobre classes de palavras. E é isso aí, bons estudos para vocês, muito obrigada!